Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um artigo que é referência na história das ciências, né? Que é o artigo do George Basala, que foi publicado na revista Science em 1967, chama The Spread of Western Science. Tá? Então, o artigo do Basala, a proposta dele é explicar não a origem da ciência, né? Mas como ela se difunde. Como que a ciência ocidental, né, aquela ciência desenvolvida na Europa do século XVII, lá do Galileu, Boyle e outros, Isaac Newton, né? Então, como essa ciência ela se difundiu pelo mundo, tá? Essa é a proposta do artigo. Né? Ele propõe um modelo em 3 etapas, segundo ele simplifica, né, essa difusão. A fase número 1 é a fase em que você encontra uma sociedade não científica, tá? Que ela serve como fonte para a ciência europeia. Essa é a primeira fase. Tá? Não científica, ele chama atenção. Ele se refere à ausência da ciência moderna no sentido ocidental, tá? E não à falta de um pensamento científico indígena antigo, ancestral, que possa existir nessas localidades. Ele cita textualmente a China e a Índia. Tá? Então, havia uma ciência, mas que não era a ciência de Galileu, Boyle e Newton. Tá? Então, é nesse sentido que ele dá o contexto de Europa Ocidental, ciência da Europa Ocidental. Bom, a fase 2 seria marcado por um período que ele chamaria de período colonial da ciência, tá? Que basicamente aquela região mimetiza os padrões da ciência da Europa. E a fase 3 completa o ciclo de transplantes, tá? Em que se forma uma tradição científica independente naquela região. Tá? Bom, então a primeira fase. A primeira fase de transmissão desse processo é caracterizada por europeus que visitam aqueles locais, podem ser colônias ou não, de países europeus, e, em geral, coleta espécimes de plantas e animais, né, se for um botânico, um zoólogo, ou fazem estudos de geologia, tá, de astronomia, geofísica, topografia, cartografia, hidrografia, tá? Então, um típico exemplo que ele cita é o Gonçalo de Oviedo, que é considerado o primeiro naturalista no Novo Mundo, nas Américas, tá? Que publicou um livro em 1535. E uma série de naturalistas franceses, alemães, holandeses, suecos, ingleses, tá? Que viajam em expedições para a América do Sul. Um exemplo desse naturalista é o Alexander von Humboldt, que esteve aqui na América do Sul, tá? E o Charles Darwin, também é outro exemplo. Então, a história natural, ele chama a atenção por causa do Japão, né? Que a história natural ela já vinha sendo estudada no Japão, antes da chegada dos missionários cristãos, no final do século XVI. Mas esse empreendimento nativo foi logo dominado pelos europeus, que apresentaram um sistema de classificação superior ao que havia. Tá? E ele destaca aí 2 alemães, o Andreas Kleyer e o Engelbert Kupfer, que fizeram trabalho de botânica no Japão no século XVII. Tá? Estamos aí na fase não científica, tá? Que é a coleta de dados dessas regiões. Um outro exemplo foi a expedição francesa para o Egito, de Napoleão Bonaparte, fez lá uma campanha militar e que junto levou cientistas. Tá? O naturalista Geoffrey Hilaire, tá? E teve junto desse empreendimento, coletou animais, plantas,
E é interessante que nessa expedição eles descobriram a Pedra de Roseta, levaram lá para a França e mais tarde, logo alguns anos depois, o Champollion conseguiu traduzir a pedra. E isso trouxe um grande ganho para a cultura egípcia, porque vários textos que estavam desconhecidos dos próprios egípcios, né, eles ganharam vida e você ganhou conhecimento significativo. Bom, o Basala diz assim: quando eu uso o termo colonial, eu estou me referindo a uma ciência dependente. Tá? Na fase 2 dessa atividade científica, baseado primariamente em instituições e tradições de uma nação com uma cultura científica já estabelecida. Não é um sentido pejorativo. Não, existe, não significa uma espécie de imperialismo científico da Europa nesses países. Tá? A fase 2 pode ocorrer em situações, em áreas em que não há essa relação colonial, não são colônias europeias. Tá? É mais uma dependência das práticas de ciência. Né? Basicamente, você reproduz o modelo europeu. Tá? Existe a possibilidade de cientistas coloniais nessa fase 2, né? Abrirem novos campos da ciência, mas isso é improvável. Não porque o cientista colonial é necessariamente inferior ao seu colega europeu, mas porque ele é dependente de uma cultura científica externa. Tá? E ele não participa integralmente como membro dessa cultura. É mais o estrangeiro que vai no país pegar dados, quer dizer, algum cientista nativo que tem aqui, ele não tem o mesmo status no país central. Tá? Então é difícil ele conseguir emplacar uma teoria nova no país central. Se formalmente treinado, o cientista colonial, tá? Da colônia, né? ele irá receber alguma educação científica em uma instituição europeia. Tá? Se informalmente treinado, ele irá estudar com base em trabalhos de cientistas europeus. Irá comprar livros e instrumentos vindos de fornecedores da Europa. É nesse sentido que ele estabelece esse colonialismo. Né? Então, há uma dependência grande da ciência produzida aqui e com assimilar lá no país central. Ele fala aqui da América Latina, né? Nessa fase colonial. Ele fala nessa ciência colonial na América Latina, por exemplo, avançou lentamente comparado com os desenvolvimentos na Europa Oriental. Possíveis explicações para esse atraso foram apresentadas e incluem que a realização de ciência moderna não foi extensamente realizada em Portugal e Espanha. Então, ele traduz a culpa aí para Portugal e Espanha. Reproduz aí o Fernando Azevedo, né, no livro sobre ciência no Brasil, que ele também reproduz esse padrão. Né? Ou seja, a pouca afinidade dos portugueses com ciência acabou repercutindo aqui nos desenvolvimentos aqui da colônia. Tá? E ele cita o caso especificamente do Brasil. O caso da ciência do Brasil, ele recebeu um grande ímpeto exatamente naquele ato do domínio português, que foi o período holandês, de 1624 a 1654. Nessa época, o Piso e o Margraaf publicaram esse História Naturalis Brasiliae em 1648. Agora, então, ele traz esse julgo, né, dos portugueses, dificultando o surgimento de uma ciência aqui no Brasil. Agora, é interessante que esse História Naturalis Brasiliae é um livro que ele vai falar sobre plantas e muitas usadas em medicina. E
ele aproveita o conhecimento indígena. Conhecimento indígena. Então, não é pesquisa que o Piso e o Marcgraf fez. Ele pegou do conhecimento indígena que já existia. Aí fica a pergunta, não é ciência isso que os indígenas, afinal foram eles que descobriram a aplicação daquela planta. Enfim, é por isso que o Basala, o artigo dele recebeu muita crítica aqui na América Latina, porque ele reduz a zero, ele coloca como conhecimento europeu algo que, na verdade, extraído do conhecimento local. Ainda na fase 2 colonial, ele cita o caso dos Estados Unidos e fala assim, alguns poucos homens se tornam heróis da ciência colonial. Tá? Ele cita o caso do Benjamin Franklin, é um exemplo desse herói. Ele foi um experimentalista criativo em pesquisas de eletricidade e que muitas vezes até superou as contribuições de muitos contemporâneos europeus. Contudo, ele chama atenção, nós devemos lembrar que o lugar, né, a casa institucional e intelectual do Franklin foi Londres e Paris, e não a Filadélfia. E o seu modelo de pesquisa foi do Isaac Newton. Por isso que ele ainda coloca o Franklin como na fase 2, fase colonial. Louis Agassiz, americano, mas nasceu na Suíça, em 1847, ele criticava a deferência dos americanos à Inglaterra em matéria científica. E ainda em 1922, os físicos americanos preferiam publicar no prestigioso jornal inglês, Philosophical Magazine, do que na revista lá dos Estados Unidos, o American Physical Review. Até a segunda metade do século XIX, a Alemanha e França, e não a Inglaterra, têm se tornado a grande atração para os cientistas americanos. O jovem Josiah Gibbs recebeu seu doutorado de ciências em Yale, em 1863, e imediatamente partiu para a Europa para completar a sua formação científica em Paris e em Berlim. Então, estamos na fase colonial, mas já começando aí para a fase 3. A fase 3 é a fase em que você forma uma tradição científica independente, como aconteceu com os Estados Unidos, como aconteceu com o Japão, como aconteceu mais recentemente com a Coreia, está acontecendo com a China. Então, ele faz um saldo aí das características que teriam essa fase 3. Em primeiro, a fase 3, os cientistas, de modo geral, recebem a maior parte do seu treinamento em casa. Eles são formados no próprio país. Eles ganham respeito por seus trabalhos ou talvez até mesmo consiga viver como cientistas no seu próprio país. Então, é uma característica da fase 3. Tá? Eles encontram estímulo intelectual dentro da sua comunidade científica, dentro do país. Não precisa ir para fora. Outra característica, eles são capazes de comunicar facilmente suas ideias para seus colegas cientistas no seu país e no exterior. Quinta coisa, eles têm melhores oportunidades para abrir novos campos de pesquisa, quer dizer, não simplesmente mimetiza uma pesquisa feita lá fora. Ele é capaz de abrir um campo de pesquisa novo. Tá? Outra questão, ele procura recompensas nacionais de organizações científicas nativas, tá? Para o seu trabalho. Tudo isso caracteriza a tradição científica independente. Quais são as dificuldades? Bom, a primeira dificuldade que ele fala é a resistência da ciência às bases
filosóficas e religiosas que devem ser superadas e substituídas por um encorajamento positivo da pesquisa científica. Tal resistência pode ser ignorada ou contornada pelos cientistas coloniais, mas elas têm que ser erradicadas se você pretende uma tradição científica independente. Ele dá como exemplo a China do confucionismo. Tá? O confucionismo ele travou o desenvolvimento da ciência na China. Ele dá o exemplo de um poema na China, que ele diz assim: com o microscópio você vê a superfície das coisas. Ela amplia essas coisas, mas não mostra para você a realidade. Ela torna as coisas maiores e mais largas, mas não fique pensando que você está vendo as coisas como elas realmente são. Isso é um poema que revela uma cultura de que a realidade é conseguida pelo confucionismo, pela iluminação, não é pela ciência. Então, esse pensamento meio que desestimula você a investigar a ciência. Então, esse ele coloca como número 1, que realmente trava a ciência. Tem um outro autor, Roland Musnier, no livro História Geral das Civilizações, né, uma série de fascículos, ele fala assim: a Ásia permanecera no segundo estágio do pensamento, anterior ao racionalismo qualitativo dos gregos, em que o pensamento é, antes de tudo, a intuição dos conjuntos qualitativos. O sapateiro hindu não toma medidas, ele coloca o pé do cliente na sua mão, adquire a imagem mental de um certo volume e faz um sapato, que, aliás, serve muito bem. Então, ele não toma medidas do pé, ele faz na intuição, na imagem mental. O europeu está em movimento perpétuo. Seu ideal é a luta, a ação, a expansão, o progresso, a transformação, a insaciável curiosidade da novidade, a impaciência, a insubordinação diante dos obstáculos. Quer esses provenham das coisas ou da vontade dos homens. O asiático não, ele é sonho perpétuo, ele é desprezo pelo esforço, culto das leis estabelecidas, são as castas indígenas, né? Questões que não são mexidas, né? E das ideias transmitidas dos antigos, né? Desconfiança frente às novidades, respeito de todas as forças exteriores naturais e humanas, resignação. Aos asiáticos era inconcebível a viagem por simples curiosidade. Apenas os europeus no mundo viajam por curiosidade. Isso explica que o gosto pelos narcóticos fosse universal na Índia e na China. Tá? Esse é o Roland Musnier mostrando a cultura que, na época, travava o desenvolvimento de uma fase 3. Tá? Outro elemento de resistência, ele fala o papel social que o cientista precisa ter para determinar a aprovação da sociedade para o seu trabalho. Tá? Se a ciência, em geral, ou algum aspecto do trabalho do cientista é considerado algo socialmente inferior, o crescimento da ciência fica inibido. Então, Luiz Agassiz, quando visitou o Brasil em 1865, ele chamou a atenção desse aspecto, que ele via naturalistas, tá? Que estudavam a natureza, mas para coletar os espécimes, que era uma etapa fundamental do cientista, ele ir na natureza e coletar os espécimes, era assim que o naturalista alemão e inglês fazia, né? O Charles Darwin veio aqui coletar as espécies. Esse contato é que permitiu ele consolidar a teoria dele. Para o naturalista brasileiro, isso era considerado depreciativo. Ele levava um negro, aqui tem um desenho de um negro, em que o negro é que vai catar lá as espécies e trazer para o naturalista. Quer dizer, quem era naturalista era o negro, então, né? Porque ele está dependendo do que ele trouxer, né? Ele vai
definir toda a pauta de pesquisa do pesquisador, tá? Então, esse desprezo pelo trabalho, esse desprezo pelo trabalho, o trabalho como uma coisa de escravo, isso é uma resistência, né? Aqui na moderna gerência, tem esse exemplo, né? O verdadeiro líder não te diz o que tem que fazer, ele mostra como fazer. Então, você ter esse conhecimento para o cientista é fundamental. Então, é um segundo aspecto. Terceiro aspecto, a relação da ciência com o governo. Tá? Tem que ser bastante clara. Precisa contar com o apoio do governo, seja financeiro ou o encorajamento, né? Ele não pode assumir uma posição contrária à ciência. Isso atrasa o desenvolvimento da ciência. Um governante, um líder, quando ele dá uma mensagem contrária à ciência, isso tem um impacto cultural no desenvolvimento da ciência, porque as pessoas se sentem inibidas a investir nisso, né? A história da ciência do Japão fornece exemplos das possibilidades da resposta do governo à ciência. A ciência ocidental foi suprimida pelo governo japonês no século XVII, parcialmente aceita no século XVIII e entusiasticamente suportada depois de 1868, na Revolução Meiji. Então, esse papel do governo, né, seja financeiramente, ou seja, uma mensagem clara de apoio à ciência, é uma barreira que tem que ser superada, senão você não vai para a fase 3, Jorge Basala. Em 1967 está falando isso. Bom, resistência quarta que ele aponta é o ensino de ciência. O ensino de ciência é fundamental. Ele deve ser introduzido em todos os níveis do sistema educacional, proporcionando cursos, recursos adequados, professores, laboratórios, enfim, tudo isso é fundamental para a formação das novas gerações, né? Quinto motivo é a organização de instituições científicas, tá? Especificamente voltadas para o progresso da ciência. Tivemos aí a Royal Society nos Estados Unidos, né? Academia de Ciências na França e na Itália, a Academia do Cimento, né? Enfim, essas academias têm um papel fundamental. E o sexto são canais que facilitem a comunicação científica dos nacionais com a comunidade internacional, tá? Seja através de periódicos de larga escala, publicação em periódicos relevantes e, finalmente, superar também a questão da barreira linguística, tá? Resistência 7, que ele chama, não menos importante, é que a ciência, para se desenvolver, ela precisa estar conectada com o desenvolvimento tecnológico. Tem que haver uma inter-relação entre os dois, que torne possível o crescimento da ciência. Né? Os laboratórios de pesquisa das empresas na Alemanha, nos Estados Unidos, foram fundamentais para disseminar essa cultura científica nos Estados Unidos. Tá? Bom, e aí o Basala, então, conclui ele chamando atenção para um aspecto, né? O que ele está tentando marcar ele está assumindo uma posição que a ciência ela não é neutra. Assim, dado uma teoria científica, ela não consegue vingar em qualquer lugar. Vai depender, é como se fosse uma semente. Você joga, depende do solo que aquilo vai cair, que aquela semente vai crescer ou não. Então, uma ideia por si só, uma invenção por si só, não significa que ela vai dar certo e se difundir. Tem que ver esse contexto nacional. Então, ele é contra, né, os teóricos nazistas que defendem uma ciência nacional, mas ele
também não é do outro lado, que compreende a ciência como algo internacional, que é capaz de estabelecer em qualquer lugar. É um meio termo entre os dois aí, entendeu? Então, isso é que precisa ser bem compreendido para o desenvolvimento da ciência. Então é isso. Muito obrigado.